lições da Bíblia. Graça e paz, amigos da Rede 7. Começa agora aqui pela rede7.com mais uma lição da Escola Sabatina Virtual. Então você que está acompanhando a gente, nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família também. Onde quer que você esteja, ou aqui em Recife, no Pernambuco, no Brasil ou fora do Brasil, sinta-se abraçado por nós e também que o Espírito Santo de Deus o encontre nesse instante. Então vamos aqui recapitular toda a lição número 3, junto com o professor Josué, que já está pronto para responder as nossas perguntas e explicar toda a lição conforme o Espírito Santo de Deus o usar. Então, meu amigo Josué, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição conosco. Amém, Carlos Júnior. É um prazer sempre muito grande estarmos juntos para aprendermos, revisarmos, né? E pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pôr em prática os ensinamentos da Bíblia em nossas vidas. Amém. Mais uma semana de quarentena, Josué. Como é que você está vivendo esses dias aí? Mudou muita coisa na sua vida ou está tudo normal nessas quarentenas? Eu tenho aproveitado o tempo para ler mais, né, Carlos Júnior? Para fazer cursos online, para me aprofundar mais um pouco no conhecimento e conviver com a família. A gente tem posto em prática o culto familiar, agora 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, coisa que a gente só fazia uma vez. E às vezes tinha dia que era muito corrido, ficava comprometido. Então agora, com a quarentena, a gente está tendo a oportunidade de fazer algumas coisas que só ensaiava por conta do corre-corre do dia a dia. Então a gente pode dizer que há males que vêm para o bem, né? Então a gente, com certeza, é verdade, cresceu muito espiritualmente nessa quarentena aí. A gente está com mais tempo, com certeza mesmo, de estudar a Bíblia, de orar mais também, como você mesmo falou. Mas vamos para a lição número 3, que tem como tema a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. O senhor pode orar com a gente, que a gente começa agora a lição. Vamos sim. Bondoso Deus de amor, te somos muito imensamente gratos pelo teu amor para conosco e pelo privilégio, Senhor, que nos concede de aprender mais de ti através do santo livro revelado, a Bíblia, a palavra de Deus. Cria, ó Deus, em nós o desejo de cada vez mais aprofundarmos na leitura, entendermos pelo poder do teu Santo Espírito, através da tua iluminação, e ensinarmos a outros, Senhor. Fica conosco agora, nesses momentos que se seguem, que teu Santo Espírito ajude os nossos telespectadores a entender mais e a pôr em prática esses ensinos pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nessa semana a gente estudou aí como é que Jesus e os apóstolos viam as Escrituras Sagradas. Qual era a visão de Jesus acerca dos textos das Escrituras, acerca da lei, e como os apóstolos também viam acerca da Bíblia Sagrada. Essa é a visão de Jesus e dos apóstolos. Agora, levando para o nosso lado hoje, Josué, como é que você analisa como a população hoje em dia vê a Bíblia Sagrada? Como é que você analisa assim? Você acha que eles dão muito crédito à Bíblia ou a Bíblia está sendo aquele livro comum na estante? Pois é, a Bíblia tem sofrido, na verdade, falsas interpretações por parte de quem não a entende, a partir da filosofia moderna, da filosofia pós-moderna, não é? Do pensamento darwinista, do pensamento gnosticista contemporâneo e de uma visão distorcida. A Bíblia tem sido alvo de falsas interpretações a partir de pessoas que não a leem, que leem apenas um texto e formam dele um pretexto, mas não fazem um estudo sistemático e aprofundado da verdade encontrada nela. Isso é perigoso, porque dá margem a falsas interpretações e, através disso, o desmerecimento do seu conteúdo sagrado. Então, existe esse perigo pós-moderno, na era em que vivemos, a partir de falsas interpretações filosóficas da Bíblia. Muito bem. O verso de memorização, ele já puxa para a gente iniciar o estudo do domingo. O verso está lá no Mateus, capítulo 4, e o versículo 4, né? Mas a gente vai ler já de imediato os primeiros versos até chegar aqui no versículo 4, que é o verso de memorização. Então, o primeiro verso diz assim:
Jesus ele tinha acabado de ser batizado, né, no Rio Jordão ali por João Batista. E aí o versículo 1 do capítulo 4 fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No versículo 4, verso de memorização: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante esse texto, porque o inimigo vai em cima da necessidade do homem. Observe, Jesus estava jejuando, faziam 40 dias, e o inimigo aparece para ele com a proposta de pão, não é? Isso. Observe que o inimigo, ele, além de ser imediatista, ele vai em cima das necessidades do indivíduo com uma solução rápida, né? Plausível na visão do próprio inimigo, ofertando para a pessoa algo que é fundamental para ela. Então, o que acontece? Jesus responde para o inimigo o que de fato é fundamental, o que de fato é verdadeiro, o que de fato é plausível. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Enquanto o inimigo estava falando de uma vida material e terrena, porque o pão só saciaria a fome instantânea, Jesus estava falando de uma vida eterna e não perene, uma vida ao lado de Deus. De toda a palavra que procede da boca de Deus, Jesus está falando de vida eterna. Então observe que a observação do inimigo ela é geralmente pequena, tacanha e perene, enquanto que as respostas que vêm de Deus através da sua palavra são eternas e profundas. Outro ponto interessante, Josué, esse capítulo 4 ele é maravilhoso. Essa lição do domingo dá para você fazer vários e vários sermões, né? Várias semanas de orações também, por que não? No versículo anterior do capítulo 3 e o versículo 16, diz que quando Jesus ele saiu da água depois de ser batizado, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e disse assim: uma voz disse dos céus, dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus já estava dizendo que ele era filho de Deus, né? Deus estava falando ali para Jesus, né? Que ele era o filho dele. E aí, nessa primeira tentação do inimigo, ouvi sua voz de Deus falar. O inimigo fala assim: se és filho de Deus, né? Já questionando se de fato Jesus era ou não era o filho de Deus, né? Aí ele diz assim: manda então que essa pedra se transforme em pães. O inimigo já estava querendo botar dúvida na cabeça de Jesus também, dizendo: será que tu és filho de Deus mesmo? Se tu és filho de Deus, então transforma essa pedra em pães, né? É da parte do inimigo a capacidade de semear a dúvida. A intriga geralmente vem pela dúvida, a desconfiança vem pela dúvida, o problema nasce da dúvida. Então a dúvida é um caminho pernicioso usado pelo inimigo para pôr em dúvida a credibilidade daquilo que o Senhor já tinha. Então aproveitou o momento, inclusive, de fraqueza e de fome para semear a dúvida. Como quem diz: você está aqui desamparado, passando fome 40 dias. A gente às vezes fica pensando assim, né? Estou aqui sozinho, numa quarentena, ninguém por mim. Cadê Deus, né? Essa pergunta, essa dúvida, na verdade, ela nasce a partir do inimigo. O Senhor, o nome dele é Emanuel, ele nunca nos deixa sozinho. E a prova disso foi o fato de que Jesus estava alimentado, apesar de estar em jejum físico, ele estava alimentado espiritualmente. E ele respondeu com está escrito. Isso foi muito forte. Porque aquele que está alimentado, no momento de tribulação, seja qual for as circunstâncias, vai responder sempre com está escrito, diante da adversidade do inimigo, diante da dúvida, do questionamento do inimigo de nossas almas. E está escrito a resposta para aquele que está alimentado espiritualmente. E a alimentação diária acontece através da leitura diária também da palavra do Senhor. Outro ponto interessante também, na segunda tentação, o diabo ele leva Jesus para a cidade santa, né, e coloca ele sobre o pináculo do templo, né, e diz assim: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito e te guardem, né? E ele te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Esse versículo agora, Josué, o próprio inimigo fala que está escrito também. E agora? Pois é, citou o Salmo 91, né, inclusive. Já pensou? O inimigo conhece a Bíblia também. E daí a necessidade de conhecermos a Bíblia mais que o inimigo, porque ele usa a Bíblia
para interesses escusos, para filosofias vãs, para gnosticismo, para semear dúvida, para implantar contenda, para acusações. E foi o que ele fez. Ele utilizou um salmo que é muito utilizado, é muito usado hoje no contexto de proteção, no contexto da presença de Deus, para semear a dúvida e para levar Jesus a repensar o seu papel de salvador do mundo. Quando a gente conhece a Bíblia de verdade, no conteúdo profundo dela, na letra no espírito, né? Não na letra pura apenas, então a gente tem um outro entendimento. Esse conhecimento ele salva. O conhecimento do espírito, do que está escrito, é um conhecimento que transforma e faz nos entender o verdadeiro e o real significado da palavra. E Jesus entendia isso. E nós precisamos entender também. Então, não é somente ler a Bíblia, é ler e aplicar, é ler e trazer para dentro de nós o seu conteúdo. E quem faz isso é o Espírito Santo. Então, à medida que a gente lê a Bíblia sob a luz do Espírito Santo, a gente precisa orar sempre antes de ler. Então, a palavra que está escrita ali, a letra, é transformada em vida. E a gente passa a ter um outro comportamento. Entendeu? Então, não se usa a Bíblia para outro fim a não ser para crescimento espiritual nosso e de quem estiver à nossa volta. Muito bem, gostei da resposta. Aqui também tem a terceira tentação. O diabo leva Jesus a um monte muito alto também e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, né? E oferece, né? Diz que tudo isso ele ia dar a Jesus se Jesus se prostrasse aos pés do inimigo, do diabo, né? E aí Jesus, mais uma vez, responde, ordena, retira de Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Depois dessa resposta, o diabo deixou Jesus ali e os anjos vieram e serviram a Jesus Cristo. Em todas as três tentações, Josué, Jesus usou está escrito. Então, a palavra de Deus, ela é a espada contra os ataques do inimigo. Só a escritura, né? Somente a escritura, somente o que está escrito é o que vale. A gente precisa se ater a esse detalhe. Tem pessoas que inventam um texto escrito, um texto, né? Tem pessoas que inventam uma expressão que não é verdadeira, mas vale o que está escrito e o seu significado espiritual para as nossas vidas. Jesus, quando respondia com propriedade porque conhecia e porque lia. A gente precisa entender que quando a gente lê e traduz para o nosso interior espiritualmente, a gente Passa a entender que somente Deus é digno de honra, glória e louvor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E Cristo então ele lembrou dessa forma que a verdadeira adoração se concentra em Deus e não na pessoa ou em nenhuma outra criatura sobre a face da terra, nem criatura, nem coisa alguma. Então, nós não podemos adorar nem imagens, nós não podemos adorar pessoas, nem podemos considerar ninguém superior a Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O está escrito nos traz essa realidade porque isso é vida. Isso é o que ele vivia. Então, o que nós precisamos viver à medida que lemos é a tradução do texto escrito para a nossa vida pessoal. Viver a verdadeira adoração, a genuína adoração a Deus. Viver como Ele sendo o centro de nossas vidas. Uma pergunta de prova, Josué, relacionado à tentação. Eu, como cristão, eu sou tentado diariamente, né? Até quando haverá tentação em nossas vidas? Boa pergunta. Enquanto existir o inimigo tomando conta, né, das hostes do mal sobre a face da terra, exercendo seu poder, nos assediando, nós poderemos nos tornar vítimas da tentação. Mas tentação não é pecado. Tentação é, inclusive Agostinho, né, da Igreja Católica, chamado de Santo Agostinho, ele dizia que a gente não pode impedir que os pássaros façam ninho sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas que façam ninhos. A gente pode impedir que eles façam ninhos. Portanto, tentação não é pecado. Pecado é sucumbir à tentação. Então, quando a gente aceita o pecado faz corte e a gente sucumbe aos seus encantos, então nós cometemos pecado. Então, nós podemos pedir ao Senhor que nos livre do pecado e nos afaste da tentação para que a nossa vida fique mais fácil. Mas a gente vai ser sempre tentado desse muito pecado, até o dia em que o está feito acontecerá. Quando o inimigo for para sempre derrotado, nunca mais haverá o mal e não se levantará outra vez. Isso acontecerá com a terminação do novo mundo, quando o Senhor estabelecer para sempre o seu reino na terra e o inimigo for destruído.
Aqui em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, fala que porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele foi tentado, porém ele não pecou. Foi isso que o Senhor mesmo explicou, né? Que a tentação, ela vem, mas a tentação ela não é pecado, não é isso? Isso mesmo, tentação não é pecado. E o fato interessante desse texto é que ele deixa claro que Jesus entende a nossa condição, a nossa situação de sermos tentados. E ele mesmo foi tentado em todas as coisas. E como ele venceu, porque dependia inteiramente do Pai, nos deixou o exemplo para que possamos vencer também. Então, como Jesus venceu, podemos também vencer, sermos tentados e não sucumbir se dependermos inteira e totalmente do Pai. Como ele venceu, nós venceremos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá para a segunda-feira, professor Josué, onde iremos estudar Jesus e a lei. Jesus ensinou aos seus discípulos a obediência à palavra de Deus e também à lei. E aqui existem alguns versos na palavra de Deus, como por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 20, que diz que Jesus ele não veio revogar, não veio mudar a lei, mas ele veio para cumprir. O capítulo 22, versículo 29, Jesus fala que errais não conhecendo as Escrituras, né? Nem o poder de Deus. E a gente vê isso aí que Jesus ele não veio de fato para mudar a lei, mas para cumprir. De que maneira o senhor vê Jesus analisando a lei e os profetas em sua época? A lei era a própria palavra de Deus, né? No livro de Êxodo, capítulo 31, 18, diz que quando havendo acabado de escrever essas coisas em tábua de pedra, escrita pelo dedo de Deus, entregou a Moisés lá no monte. Deus escreveu com seu próprio dedo as palavras da lei. A lei constituía a palavra de Deus. Dizer que Jesus veio quebrar a lei significa dizer que Jesus veio quebrar a palavra de Deus. Ele não podia fazer isso. Quem quebra a palavra de Deus ou a determinação de Deus comete pecado. E se Jesus cometesse pecado, ele não ressuscitaria. E se ele não ressuscitasse, nossa salvação seria absolutamente vã. É vã a nossa fé. É vã qualquer coisa que viesse da parte de Deus. Porque se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador porque ele não pecou. Porque ele obedeceu a palavra de Deus e a sua lei, como está bem escrito lá em Mateus capítulo 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio se omitirá da lei até que tudo seja cumprido. Bem, os céus e a terra não passaram. E todas as coisas precisam ser cumpridas até a sua volta. Inclusive nos céus. Nós continuaremos obedecendo a lei do Senhor. Isso é bem plausível lá em Isaías capítulo 66, versículo 22 e 23. O sábado, que é um dos mandamentos da lei de Deus, continuará sendo guardado na nova terra. Portanto, a lei continuará sendo guardada e sendo observada. Então, afirmar que Jesus quebrou a lei é desconhecer a palavra do Senhor, é desconhecer a Bíblia. Agora tem uma questão aqui interessante, viu, que eu queria que o senhor explicasse para a gente aqui. No capítulo 22 de Mateus, de 37 a 40... tem dizendo aqui o grande mandamento. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, Jesus agora, quando Jesus veio, deu um novo mandamento. Eu queria que o senhor explicasse para mim, Jesus deu um novo mandamento para a gente. Ele citou 2 mandamentos novos. É novo ou já existiam esses 2 mandamentos que Jesus citou? Boa pergunta, é isso aí. No livro de Hebreus, se nós formos para lá, no capítulo 2 de Hebreus, a gente vê que Deus ele executa um processo de aperfeiçoamento crescente, né? Antigamente Deus, capítulo 2, versículo 1 em diante, né? Diz assim, portanto, capítulo 1, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu e teve todas as coisas e pelo qual também fez o mundo ou o universo, né? A maior revelação de Deus ao homem é Jesus. E na sua revelação, ele apresenta o espírito da lei, aquilo que nós falávamos sobre a questão da palavra de Deus, né? Não a letra, mas apenas o entendimento profundo da letra, que é o espírito da letra,
o Espírito que está escrito. Ele mostra que não adiantava estar escrito ali se você não trouxesse para a sua vida de forma real e de forma verdadeira. Então, quando ele falou que a letra da lei agora seria a prática dos 2 mandamentos, ele estava traduzindo, na verdade, os mandamentos, os 10, em 2 mandamentos e os 2 mandamentos numa só palavra. Se nós formos no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 14, está escrito assim, ó: toda a lei se cumpre numa só palavra, saber amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Observe que ele pegou os 10, resume em 2, que é amar a Deus e amar ao próximo, e pega os 2 e resume em 1, que é amar ao próximo. Porque a gente não pode dizer que ama a Deus a quem nós não vemos, se nós aborrecemos o nosso próximo a quem nós vemos. Então, na verdade, o resumo da lei toda é amor. Ele quis traduzir esse entendimento para que nós pudéssemos ter uma visão muito mais ampla da lei. No livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, ele diz, ó: a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então ele quis trazer algo bom, santo e justo, que era a expressão de Deus, que é o amor. A expressão de Deus é o amor. A maior revelação de Deus é o amor. Para que nós pudéssemos entender o significado daqueles 10 mandamentos, daqueles 10 estatutos que são eternos. Porque o amor não passa. Porque o amor não é passageiro, o amor é eterno e Deus é eterno. Portanto, ali, na lei de Deus, nós temos a expressão maior do caráter de Deus e a revelação maior do seu amor por nós, de forma muito categórica, né, nas Sagradas Escrituras. Então, pela sua resposta, eu posso entender que não tinha nada de novo que Jesus trouxe para a gente. Ele apenas resumiu os 10 mandamentos, que são 2 tábuas, em 2 mandamentos. Então, a primeira tábua é relacionado o amor para com Deus, não é? Os primeiros 4 mandamentos. E a segunda tábua, os 6 mandamentos que faltam, é o amor ao próximo. Jesus resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, questão de interpretação, né? Isso mesmo. E gente procurando brecha para tentar ver se consegue burlar o que está escrito, né? Porque está escrito. A questão do amar a Deus e ao próximo é tão antiga quanto a própria existência da palavra. No livro de Números, no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico, o Senhor repete esses mandamentos de forma muito clássica. Amar a Deus e amar ao próximo faz parte do decálogo de Deus, estabelecido desde o Éden. Não é nada novo. O que ele trouxe de novo foi que, ao invés de tábuas de pedra, seria agora nas tábuas do nosso coração, conforme fala Paulo em Hebreus. Seria agora os nossos corações. Novo seria o entendimento, porque passaríamos a fazê-lo agora em espírito, né? E não olhando a letra apenas, a letra viva, a letra não viva, né? Compreendi. Tem algo interessante também, que quando Jesus cita assim a expressão lei e os profetas, isso quer dizer que ele está falando de todo o Antigo Testamento, né? E toda a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a Bíblia dos discípulos e era a Bíblia do próprio Jesus Cristo. Isso mesmo. A lei e os profetas se refere geralmente ao Antigo Testamento, em especial ao Pentateuco, e dessa forma para que houvesse um entendimento mais amplo, né? Porque estava mais voltado para o que foi falado pelos nossos pais no passado. Um outro fato importante, Carlos Júnior, que eu queria ressaltar, é que amar a Deus e amar ao próximo está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e em Levítico capítulo 19, versículo 18. Amar a Deus e amar ao próximo é tão antigo quanto o Antigo Testamento. Portanto, não é novo no aspecto do que está escrito. É novo no aspecto da interpretação do texto. Ao invés da letra da lei, o espírito da lei passa a viver em nossos corações. Mas o mandamento continua sendo o mesmo. Vamos aqui na terça-feira, Josué, vai falar Jesus e todas as Escrituras. E aí a pergunta número 4 é como Jesus usou as Escrituras para ensinar aos discípulos a mensagem do Evangelho. Para lhe ajudar aí, ele citou
também mostrou o cumprimento de cada versículo, de cada profecia na Bíblia, e utilizou também toda a Escritura para explicar e ensinar os seus discípulos a mensagem do Evangelho. Não teria Evangelho se não houvesse a homologação do que Jesus havia vivido a partir do texto sagrado. Então Jesus utilizou as Escrituras para mostrar que desde Moisés e dos profetas, todos eles traziam a confirmação de que o Salvador viria. Eles traziam a informação de que o Salvador estaria entre nós, de que o Salvador viveria entre nós. Jesus utilizou as Sagradas Escrituras para provar que a sua existência, para provar que a sua salvação havia sido predita no passado e que não era algo qualquer, não era um acontecimento qualquer, que as palavras que estavam escritas ali eram, na verdade, aquilo que já estava predito pelos profetas e nos salmos há muito tempo atrás. Ele utiliza as Escrituras como um argumento de autoridade, e ele possuía esse argumento porque conhecia e porque estava vivendo o que estava escrito, para que as pessoas pudessem acreditar que a Escritura revelava ele como o centro que havia sido trazido à tona. E muita gente que conhecia a Bíblia, ou dizia que conhecia a Bíblia, as Escrituras Sagradas, não estava revendo esse conhecimento, não estava tendo a oportunidade de ter essa confirmação através da pessoa de Jesus. Mas ele estava dizendo a vocês: leiam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna, mas elas dão testemunho de mim. Então Jesus estava utilizando as Escrituras para mostrar, acima de tudo, que ele era o centro, que ele era a maior revelação, e que a Bíblia toda expunha a sua vida, a sua existência, a sua morte e o plano de Deus da salvação do homem. O próprio Jesus, ele aceitava todas as Escrituras, e o fato também de ele citar para os discípulos, ensinando através da mensagem, só reiterava, né, a confiabilidade da palavra de Deus, para que os discípulos pudessem também fazer aquilo que Jesus estava ensinando, né, dando um exemplo. O próprio Jesus deu o exemplo também ao citar as Escrituras, para que a gente também pudesse hoje ter ela como regra de fé em nossas vidas. Esse texto de Lucas 24, 27 é muito interessante. Diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Jesus tinha o tempo todo a oportunidade de estar com os discípulos e com os escribas e fariseus, mostrando para eles que ele era a promessa de Deus, a promessa messiânica de Deus para os dias deles e para a salvação de toda a humanidade. O tempo inteiro ele estava tentando provar isso. Ele usou isso na parábola do rico e do Lázaro, quando falou que ele era o bom pastor, quando falou que ele era a videira verdadeira, quando ele falou que ele, antes que Abraão existisse, ele era. O tempo todo Jesus estava tentando mostrar que ele era o centro. Você vai perceber que nos evangelhos todos, Jesus se apresenta e mostra para ele, através das curas, através dos ensinos, através da pregação, através do viver. Mas parecia que as pessoas estavam com a visão fechada, tapada, com os ouvidos surdos. Elas não conseguiam ouvir. O inimigo estava desenvolvendo uma obra terrível no coração de muita gente para que eles não acreditassem. E outros estavam vendo, mas fingiam que não viam, que não ouviam, para não obedecerem. O impressionante é que isso também ocorre hoje. Tem gente que vê a verdade, tem gente que ouve a verdade, mas tapa os ouvidos e fecha os olhos, fingindo que não estão ouvindo, nem que é nítido diante de si do que está escrito acerca de Jesus, das Escrituras, da sua verdade. Esse verso que o senhor citou, de Lucas 24, né, no versículo 13, vai falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, né, que Jesus tinha acabado de ressuscitar e os discípulos estavam ali aflitos, conversando um com o outro, dizendo: meu Deus, o que é que está acontecendo lá em Jerusalém? Estão dizendo que Jesus ressuscitou, onde é que está o corpo dele? E daí aparece alguém junto com ele e começa a falar da Escritura, e aqueles homens ficam animados, até chegar próximo à sua cabana, à sua casinha, né? E os homens falam assim: vem conosco, já está ficando tarde. E aquele homem entra e começa a falar mais uma vez, e no repartir do pão, aqueles homens conhecem de fato que aquele homem que estava com ele desde o início ali da estrada era o próprio Jesus, né? E ele cita algo muito interessante, que ele fala assim: ardia em nosso coração quando ele falava das Escrituras, né?
acerca dos profetas. Então, o senhor falou da atualidade hoje, a gente precisa muito, hoje, ter esse queimor da palavra em nosso ser, em nosso espírito, na nossa vida, né? Quando a gente começar a ler a palavra, a gente sentir essa alegria, essa esperança que Jesus está vivo, que a palavra dele tem poder em nossas vidas. Então a gente precisa resgatar isso de volta, né? Ao ler a palavra de Deus, ter essa alegria, né? Assim como os discípulos de Emaú tiveram ao ver Jesus falando sobre as Escrituras Sagradas. O interessante é que isso é ser discípulo, né? Ser discípulo é ser semelhante a Jesus. É falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu, pregar como Jesus pregou, curar como Jesus curou. Ser discípulo é exercer esse ministério de Jesus. É transformar vidas pelo poder das boas novas. Então, Jesus nos dá, ele traduz para nós esse sentimento a partir do texto sagrado, da sua intimidade com a Bíblia, a partir da verdade revelada, a partir da tradução espiritual do texto sagrado em suas vidas. Quando nós passamos a estudar a Bíblia, nós passamos a ser semelhantes a Cristo, porque a gente passa a ver nas Escrituras Jesus, e a sua revelação, ela excede qualquer outra razão que não seja aquela de ser semelhante a Ele. Bom, Josué, a gente vai agora para a quarta-feira, onde diz que Jesus e a origem e história da Bíblia. A gente vai falar um pouco sobre Jesus, a origem e a história da Bíblia. Então, eu quero que você pense nessa pergunta, quero que você me explique a pergunta número 5. Como Jesus ele compreendia as pessoas e os eventos históricos da Bíblia? A gente vai responder essa pergunta com o Josué logo após o intervalo. Então você que está aí ouvindo a gente, não saia daí, a gente vai rapidinho para o intervalo e daqui a pouco o Lições da Bíblia da Escola Sabatina Virtual volta já já aqui na Rede 7. Lições da Bíblia. Preste atenção, agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Lavar as mãos, um ato simples que faz muita diferença. Assim que voltar de um local público, antes de se alimentar e após entrar em contato com alguém que possa estar doente, sempre lave as mãos com muita água e sabão. E lave as mãos por completo, não apenas as palmas, por pelo menos 30 segundos, sem esquecer a ponta dos dedos. Não tem água e sabão e quer desinfectar as mãos? O álcool 70 também pode ser utilizado. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, @Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Lições da Bíblia. Estamos de volta então com a Escola Sabatina Virtual aqui pela Rede 7 de Comunicação. Para você que está chegando agora, eu sou o Carlos Júnior, estou à frente do programa Escola Sabatina Virtual, junto com o professor Josué, respondendo as perguntas da lição que você estudou na semana. E aí a gente está aqui nesse instante, a cada sábado, durante essa quarentena, estudando a lição da Escola Sabatina. Como é importante estudar a Bíblia, como é importante estudar a lição da Escola Sabatina, para você ficar por dentro de todo o assunto, para você ficar mais perto de Deus. Ah, você não tem lição? Fica tranquilo, vá lá agora no site da cpb.com.br, você também pode ver, acompanhar toda a lição de forma virtual também, de forma gratuita, pessoal. Isso mesmo, de graça, não paga nada. Bom, nesse momento, existem muitas pessoas que estão nos ouvindo. Manda um abraço pro meu diretor aqui da Rede 7, o Ariston Júnior, os seus amigos também, os nossos amigos, o Tiago, a todos que fazem parte da Rede 7, que Deus abençoe vocês e agradeço de coração a oportunidade que vocês nos dão de poder estar aqui a cada sábado também, apresentando esse programa maravilhoso do estudo da lição. Manda um abraço pro meu amigo Israel Rocha, que está com a gente sempre. A Eliza Rocha também está com a gente. Manda um abraço pro pastor Jonathan Rocha também, rapaz, que lá de Timbaúba. Deus abençoe também seu ministério. Agora está com você aí, meu amigo Josué. Os seus abraços aí para os seus amigos também. Eu também quero mandar um abraço para a Igreja Adventista de Prazeres, citando sempre o ancião Mário Santos, o Grupo Brilho de Jesus, um grupo de oração muito forte, tem trazido o amor de Deus no coração de todas essas pessoas que estão desalentadas nesse meio da pandemia que vivemos.
Quero mandar um abraço também para a Igreja Adventista do Arruda, para os nossos irmãos de oração do grupo da Igreja do Arruda, através da liderança da irmã Bernadette e da irmã Marina. Quero mandar um abraço também para a família Araújo, Deus abençoe. E para as pessoas que nos ouvem a partir do Ministério Lançando Sementes. Que continua forte e difundindo a palavra do Senhor, divulgando essa verdade de Deus todos os dias, a partir da voz do vosso servo, que utiliza as redes sociais para levar essa verdade àqueles que têm o coração aberto para ouvi-la. E em breve, pela graça de Deus, vai ter um canal, alguma coisa para a gente acompanhar, né, Josué? Lançando Sementes aí, todos os dias, a meditação com o nosso professor Josué. Eu preciso da sua ajuda, viu, Carlos Júnior, para montar esse canal, viu? Eu vou ficar cobrando aí até a gente fazer esse negócio aí. Manda um abraço aí para Glaucenira, também para o meu amigo Jonatas, que sempre acompanha a gente também. Um abraço forte para vocês. Bom, Josué, você tá rindo demais, tá brincando, já mandou um abraço, já tomou aquela aguinha. Agora chegou a vez de você responder a pergunta número 5. Como Jesus compreendia as pessoas e os eventos históricos da Bíblia? A gente, quando começou a estudar essa lição, você apresentou para mim a Bíblia no cenário atual, né? Na visão filosófica e pós-moderna. Muita gente vê a Bíblia ou entende a Bíblia como uma história de carochinha. Muita gente acredita que a Bíblia é um livro qualquer. Mas Jesus não, ele tinha uma visão diferente. Jesus se referia às pessoas como pessoas dentro do panorama histórico e real. Então, não era uma história de carochinha. As histórias bíblicas como histórias reais e não como histórias fictícias. E ele via a mão de Deus agindo de fato e de verdade sobre os cristãos que eram citados na Bíblia. Não havia, portanto, uma visão distorcida da realidade. Todos os indícios de que Jesus estava se referindo a esses atos poderosos de Deus como eventos históricos são demonstrados através das evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aceitar a Bíblia como um evento real e o que aconteceu no passado como eventos históricos, confirmado inclusive pela geografia, pela história, pela matemática, pela biologia, é fundamental para que a gente possa ter o verdadeiro entendimento semelhante ao de Jesus com relação ao histórico da Bíblia, com relação à história bíblica. Então, a história da Bíblia está relacionada à origem verdadeira e não à origem fictícia. A gente vê aqui Jesus falando vários personagens. Você falou de histórias, né? A gente, cada sábado, tem aquela história das crianças, né? E a gente tem que colocar na cabeça das crianças que aquelas histórias ali que é um passatempo, que era para se divertir, para ela aprender, aquelas histórias não são histórias de livros ou contos de fadas, né? São histórias reais. Jesus, ele falou sobre Davi, falou sobre a viúva lá de Israel, na época que Elias parou a chuva, aquela coisa toda. Jesus falou que Deus criou o homem e a mulher. Ele citou a morte de Abel lá no início, também da morte de Zacarias também. Enfim, Jesus falou também sobre o dilúvio e várias histórias, ele comprovando que de fato esses fatos são reais, como assim mesmo o professor Josué falou. Então há aqui todos os indícios de que Jesus estava se referindo a esse ato poderoso de juízo de Deus como um evento histórico, quando ele fala também do dilúvio na arca de Noé. Então, Josué, visto que o próprio Jesus se referiu a essas pessoas históricas como reais, o que isso revela sobre o poder dos enganos de Satanás, considerando que muitas pessoas, até mesmo professos cristãos, negam a existência desses personagens? Pois é, primeiro é a falta do conhecimento bíblico, a falta da leitura bíblica que leva o indivíduo a fazer essa negação. E segundo, é o desconhecimento da própria Bíblia. O dilúvio é provado através da arqueologia. Há fortes evidências arqueológicas de um dilúvio universal, e não de um dilúvio local, de uma chuvazinha qualquer. E dos personagens bíblicos, a própria arqueologia também prova a existência dos personagens bíblicos através das descobertas arqueológicas do passado, das cidades citadas, como a cidade de Ai, que foi descoberta, a cidade de Jericó, e tantos eventos relacionados com a Mesopotâmia, com a Babilônia, com o Egito, que são descritas na Bíblia antes mesmo da história citá-las. Então, não existe história de carochinha, não existe história com E.
Os eventos citados na Bíblia são reais, são verdadeiros, eles não são fictícios. Eventos e pessoas citadas na Bíblia são verdadeiras. Isso, eu gostei dessa história com E. A diferença de história com H e história com E, né? Rapaz, a história é verdadeira mesmo e a história comprova isso mesmo. Na quinta-feira, eu queria que o senhor falasse pra gente como é que os apóstolos viam a Bíblia, né? A gente falou sobre Jesus, como ele viu a lei, como ele via a Bíblia. E os discípulos, como é que começou a aprender? Será que eles aprenderam com Jesus mesmo? Como é que eles citaram a palavra de Deus? Primeiro a gente tem que entender que a verdade de Deus não vai contra a verdade de Deus. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Então a gente não pode dizer que um apóstolo queria impor a sua verdade e desmerecer aquilo que ele falava não é verdade. A palavra do Senhor, ela mantém-se dentro da verdade, confirmando o que outros apóstolos, que os profetas no passado e o que estava escrito na Bíblia havia já dito. Portanto, os apóstolos confirmaram o texto sagrado, porque eles conheciam também o texto sagrado, aceitavam como sendo verdade, fatos reais, pessoas reais e acontecimentos reais, né? Então, não tem como os apóstolos ficarem desconexos do que estava escrito. Eles entendiam a autoridade da palavra de Deus, porque eles conheciam, aceitavam como sendo a palavra do Senhor e aceitavam os fatos como sendo reais. Aqui na pergunta número 6, todos os textos, né, falam sobre Paulo, né? Paulo citando as escrituras proféticas, vale no relato de Faraó. Pedro e João, né, reconhecem Deus como Criador dos céus, da terra e do mar. Paulo cita também a palavra de Deus e também o seu cumprimento. Também ele recita as escrituras, né, provando a sua veracidade. Então Paulo foi um apóstolo muito forte também, até hoje ele é muito considerado entre os cristãos, e ele é um dos que provaram também que a escritura também tem essa veracidade, porque nos seus próprios escritos ele citou a própria escritura e comparou ela também com Deus, né? Como fala aqui em Gálatas 3:8, o sujeito escritura é usado no lugar de Deus, mostrando o quanto a palavra do Senhor está intimamente ligada ao próprio Criador. Na verdade, os escritores do Novo Testamento, eles confiavam uniformemente no Antigo Testamento com a palavra de Deus. Aceitavam ela como sendo a própria palavra de Deus. Então, no Novo Testamento existem centenas de citações do Antigo Testamento. São tantas citações, chegam a ser inúmeras. Por exemplo, cita 400 vezes referências específicas de Isaías, 370 de Salmo, 220 de Êxodo, 2.688 referências específicas de estudos do Antigo Testamento. Ela traz o Antigo Testamento como parte do escrito sagrado de um todo. As escrituras sagradas constituem-se o Antigo e o Novo Testamento, e não apenas o Novo Testamento, como alguns ainda insistem em afirmar por aí afora. Então, os apóstolos e os discípulos de Jesus confirmavam o texto sagrado, utilizando as referências do que havia sido escrito pelos profetas, sem desmerecê-la, como alguns hoje tentam fazer. Como é que você pode dizer hoje que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e você só utiliza o Antigo Testamento quando lhe é conveniente? Não se pode acontecer, não pode fazer isso. Muito não bem. pode nenhuma utilizar esse recurso, essa falácia. Muito bem, professor Josué. Nossa lição vai chegando ao fim, a lição número 3. A gente encerrou aqui a nossa lição como tema a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Espero que você aí de cá tenha entendido bastante esse nosso resumo simples com o nosso professor Josué. Então, Josué, eu gostaria que o senhor desse as suas considerações finais para a gente fazer a nossa oração final e assim encerrar a nossa lição de hoje. Eu queria ler um parágrafo que está na sexta-feira, que diz assim, os homens se consideram mais sábios do que a palavra de Deus, mais sábios até mesmo que o próprio Deus. E em vez de firmar seus pés no fundamento inabalável e por tudo à prova da palavra do Senhor, eles provam essa palavra por suas próprias ideias e ciências e natureza. E se essas palavras não concordam com as suas ideias científicas, ela então é descartada como indigna de crédito, como textos que favoreçam apenas aquilo que eles querem acreditar, não aceitam o todo. Então, parte da Bíblia, até certo ponto, não é aceita por algumas pessoas porque elas, de alguma forma, lhes perturbam, lhes condenam ou chamam uma reflexão que elas não estão
aptas para aceitar, elas não estão interessadas em aceitar. Então, se nós quisermos de fato fazer a vontade do Senhor e permitir que a letra do que está escrito transforme nossas vidas e modifique tudo à nossa volta, precisamos aceitar a palavra de Deus como um todo, Antigo e Novo Testamento, e permitir que o Espírito Santo nos mude e nos molde de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Então, obrigado, Josué, pela sua disposição de poder estar trabalhando conosco para o estudo da lição da Escola Sabatina. Gostaria que o senhor orasse para a gente encerrar a nossa lição. Vamos orar. Senhor, nosso Deus de amor, obrigado porque entendemos que a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Ela pode mudar a nossa natureza, porque ela revela Jesus, que é o centro da vida. Amém. Obrigado, Pai Santo, porque nessa manhã podemos entender o mundo e como Ele pode, Senhor, fazer com que a nossa vida seja cada dia mais preparada para o encontro que em breve precisamos e iremos ter contigo, Senhor, nas mansões celestiais. Ajuda aqueles que ainda não a entendem por completo. Fortalece, Senhor, o entendimento da Tua palavra a partir do Teu Santo Espírito na vida dessas pessoas para que uma transformação verdadeira e genuína possa ocorrer. Já, Senhor, confiado nos Teus méritos, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim nós encerramos a nossa lição de hoje, a lição número 3. Josué, mais uma vez, obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Enquanto houver quarentena, temos um encontro marcado aqui semanalmente, tá ok? Estamos à disposição, meu amigo Carlos Júnior. Um abraço, meu irmão. Fique com Deus aí. Boa semana para você. A você, querido ouvinte, que ficou com a gente aí durante toda essa hora. Deus te abençoe. Que Deus abençoe vocês ricamente. Continue estudando a lição, continue estudando a Bíblia Sagrada, porque ela contém a palavra de Deus e ela tem o caminho certo para te levar para a salvação. Um abraço, fique com Deus e fica conectado aqui na Rede 7, que aqui a programação não para. Tenha sempre uma vida constante de oração e nunca se esqueça de amar, de apressar, de aguardar, de abreviar a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, o Senhor logo vem, nós o veremos. Tchau, tchau, pessoal. Até sábado, se assim Deus permitir. Acabamos de apresentar Lições da Bíblia.